Salve terceiras séries! Hoje nós falaremos a respeito do mês vigente, sobre setembro, o Setembro Amarelo. É algo muito sério, tá? Então nós temos que trazer a valorização da vida, porque a depressão é uma doença. Depressão é coisa séria e tratá-la com seriedade pode salvar vidas. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015. Nós temos várias ONGs. Foi criado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Temos o CFM, Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor do mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mais especificadamente no dia 10 de setembro. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população, de forma geral, se envolveram neste movimento que vai de norte a sul do Brasil. Então, nós temos vários monumentos, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional, o Palácio do Itamaraty, no Distrito Federal, o Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o elevador Lacerda, na Bahia. Isso são apenas alguns que trazem essa luminosidade do amarelo. Temos também até mesmo times de futebol, como o Santos Futebol Clube, o Flamengo, Vitória da Bahia, participam da campanha. Nós podemos observar aqui o amarelo sendo focado, que a campanha é em setembro, mas falar sobre prevenção do suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Então, o que vem a ser a depressão? A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Então, ela só vem aumentando, tanto que o Brasil é o país da América Latina que tem o maior índice de depressão. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus. Então, assim, é algo que vem crescendo absurdamente, infelizmente. E é uma época nesse momento que temos vivido de pandemia, aumenta-se a questão de preocupação, de ansiedade, de tantas coisas negativas, de pensamentos ruins, que a gente tem que estar sempre buscando ajuda. As principais causas da depressão podem ser da genética. Estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. Também a bioquímica cerebral, há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Eventos vitais, eventos estressantes, podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão: histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras,
conflitos conjugais, mudança brusca de condições financeiras e desemprego. Quanto aos sintomas da depressão, humor depressivo, aquela sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa. Acreditam que perderam, de forma irreversível, a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio. O mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo sentimento de falta de sentimento. Julgam-se um peso para os familiares e amigos. Invocam a morte como forma de alívio para si e familiares. Fazem avaliação negativa acerca de si mesmo, do mundo e do futuro. Percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de pôr fim a um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Esses pensamentos devem ser sistematicamente investigados. Retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade e de iniciativa. Insônia ou sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada atípica. Apetite, geralmente diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão o aumento do apetite, com maior interesse por carboidratos e doces. Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos difusos como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese. O diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo médico, após coleta completa da história do paciente e realização de um exame de estado mental. Não existem exames laboratoriais específicos para diagnosticar depressão. Alguns subtipos de depressão. A distimia é um quadro mais leve e crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. Podem ocorrer oscilações, mas prevalecem as queixas de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente se mostram como pessoas excessivamente preocupadas, que apresentam um sentimento persistente de preocupação. As alterações do apetite, libido e psicomotoras não são frequentes. É mais comum sintomas como letargia e falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Na maioria dos casos, se inicia na adolescência ou no princípio da vida adulta. A depressão endógena ela caracteriza-se pela predominância de sintomas, como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. Piora pela manhã. Falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e perda de peso, muito desânimo e tristeza. A depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas: aumento de apetite ou ganho de peso, dificuldade para conciliar o sono ou sonolência, sensação de corpo pesado, sensibilidade exagerada à rejeição, responde de forma negativa aos estímulos ambientais. A depressão sazonal caracteriza-se pelo início no outono e inverno e pela remissão na primavera, sendo comum no verão. A prevalência é maior entre jovens que vivem em maiores latitudes.
Os sintomas mais comuns são apatia, diminuição da atividade, isolamento social, diminuição da libido, sonolência, aumento do apetite, fissura por carboidratos e ganho de peso. Para diagnóstico, esses episódios devem se repetir por 2 anos consecutivamente, sem quaisquer episódios não sazonais durante esse período. A depressão psicótica é um quadro grave, caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias de pecado, doença incurável, pobreza e desastres iminentes. Pode apresentar alucinações auditivas. Depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas e por medicamentos. Depressão bipolar. A maioria dos pacientes bipolares inicia a doença com um episódio depressivo. Enquanto mais precoce o início, maior a chance de que o indivíduo seja bipolar. História familiar de bipolaridade, de depressão maior, de abuso de substâncias, transtornos de ansiedade são indícios de evolução bipolar. O tratamento. A depressão é uma doença mental de elevada prevalência e a mais associada ao suicídio. Tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos já utilizada, na presença de doenças clínicas e nas características dos antidepressivos. De 90 a 95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento antidepressivo. É de fundamental importância a adesão ao tratamento. Uma vez interrompido por conta própria ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de cronificação. O tratamento pode ser realizado na atenção primária, nos centros de atenções psicossocial, os CAPs, e nos ambulatórios especificados. A prevenção. Manter um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, rotina de sono regular, não interromper tratamento sem orientação médica. Pessoal, falar é a melhor solução. Então conversa, chega próximo de alguém que você tenha confiança, não fique calado, não guarde para si. É sério. Sua vida tem muito valor. Viver é o melhor. Então fale, ouça. Ninguém está sozinho. Procure alguém. Estamos com você.